Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo a mais uma quarta-feira desse especial Rezando com São José. Eu sou o Padre Divaldo, falando diretamente aqui da Espanha, e é um prazer enorme estar com vocês através do canal do YouTube da nossa Paróquia Imaculada Conceição para rezar, meditar através da vida e da pessoa de São José. Vocês já sabem que nós estamos fazendo já toda quarta-feira esse encontro, então eu te sugiro, se você ainda não viu os outros vídeos, que você volte lá, com o Padre Leandro e todos os outros encontros que nós fizemos desde o primeiro dia, volte lá e faça aquilo que a gente chama de maratona, Vamos maratonar todos os vídeos, não perder nenhuma reflexão e meditação para o nosso crescimento espiritual, é a nossa vida de santidade. Bem, eu vou sugerir, vamos começar, na verdade, como sempre, com uma oração inicial e talvez uma oração que vocês já conhecem pelos outros encontros. Aquela oração que está no finalzinho da carta que o Papa Francisco escreveu, abrindo o ano dedicado a São José. No final do texto tem uma oração tão bonita, seria muito bom se a gente fizesse essa oração com mais frequência, com mais atenção acima de tudo. Rezemos juntos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, o tema de hoje, o nosso tema, é São José, Pai na Sombra. Quando nós começamos a falar sobre esse tema, com esse título, digamos assim, São José, Pai na Sombra, a gente, com a palavra sombra, felizmente pela nossa cultura ou pelo nosso vocabulário, tende a entender essa palavra com um sentido mais negativo, A gente sempre fala, essa pessoa está à sombra, ou as nossas sombras, quando a gente fala de perdão e misericórdia, de reconhecer as nossas sombras. Mas não, quando o Papa Francisco fala de São José, Pai na Sombra, ele está querendo entender essa humildade, essa vida oculta e simples de São José, como carpinteiro, como homem que foi escolhido para cuidar da Sagrada Família, de Jesus e da Virgem Maria. Ele cita um autor que lembra ou que menciona São José como essa sombra do Pai Celeste aqui na Terra. É para Jesus essa sombra que guarda, essa sombra que cuida e esse espelho do Pai Celestial. É muito interessante poder começar a nossa reflexão aqui recuperando esse sentido. Existe um outro ator chamado Frederico Soares, escreveu um livro intitulado José, Esposo de Maria. Eu tenho aqui a versão em espanhol. Esse autor, ele vai falando sobre a vida de São José e a simplicidade da vida de São José, citando algumas passagens bíblicas. Eu não vou ler aqui todas as passagens bíblicas, mas vamos pelo menos ler uma, Existe no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, esse capítulo 13, essa parte do capítulo 13, Nosso Senhor já tinha realizado muitos milagres, as pessoas ficam encantadas com os milagres de Jesus, em especial com a eloquência e a sabedoria que Nosso Senhor transmite nas suas pregações. E aí, Jesus está voltando agora para Nazaré e as pessoas ficam se perguntando, mas esse que prega tão bem, que fala tão bem, que realiza tantos milagres, de onde vem isso tudo, se ele é o filho do carpinteiro? Não é ele o filho do carpinteiro? Vamos se questionar, Ou seja, essa pergunta revela para nós a simplicidade, nesse sinônimo, sombra como sinônimo de simplicidade, de uma vida oculta, uma vida simples, Como é que pode ele ter tanta sabedoria, realizar tantos milagres, se ele não é o filho do carpinteiro? Da onde vem tanto conhecimento e tanta sabedoria, se a vida de desenvolvimento de Jesus foi a sombra deste homem, deste carpinteiro? Então é muito interessante a gente recuperar, mesmo que a Sagrada Escritura, também como o Padre Leandro já falou nos outros encontros, a Sagrada Escritura, e nós também já sabemos, a Sagrada Escritura não tem tantas informações sobre São José, mas talvez a ausência das informações sobre a vida de São José seja mais eloquente do que qualquer palavra que tenha dito São José em vida. Isso nos fala muito mais sobre essa simplicidade.
talvez o autor da Sagrada Escritura e a própria inspiração divina quer deixar São José nessa sombra para falar muito mais dessa importância de São José para nós como modelo a ser seguido também, né? Então, imaginemos, São José viveu a maior parte de sua vida exercendo a sua profissão, cuidando da Sagrada Família. Aquela vida que, talvez aqui vou chutar, né? Mais de 80%, acredito que um número até maior, de toda a humanidade tem, né, uma vida que a grande maioria da humanidade leva, uma vida simples, com a sua rotina diária, de acordar cedo, de ir trabalhar, de conseguir o sustento da sua família, trabalhando com retitude, com foco, com o suor do seu trabalho, sustentar a sua família, né? Então, aquela vida muito simples e de muita rotina diária, né, de acordar todo dia para trabalhar e conseguir o sustento da sua família, era exatamente a vida de São José, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então, o autor deixa isso claro, né? Da onde vem tanta sabedoria se ele cresceu com essa vida simples, a vida própria de um carpinteiro? Uma rotina de trabalho, uma rotina onde Jesus recebia os ensinamentos da sua mãe, a Virgem Santíssima. De onde vem tanta sabedoria, né? Então a gente já olha a vida de São José, essa vida como sombra do Pai Celeste, a sombra de um homem muito simples, como aquele que foi escolhido para cuidar de Jesus e da Virgem Maria. Então, é esse homem que vai conceder, que vai dar a sombra necessária para que Jesus cresça na sua infância, a sua adolescência e se desenvolva. É olhando para a simplicidade, a rotina do seu pai, São José, que Jesus vai crescer e vai aí alcançar, digamos, as primeiras, aquilo que um jovem, uma criança vai alcançando de sabedoria humana, digamos assim, olhando para o exemplo do seu pai. São José vai crescendo Jesus vai crescendo em sua humanidade, né? Então, a primeira coisa que nós podemos contemplar e observar na vida de São José, já desenvolvendo mais o nosso tema, é aquilo que o próprio Papa Francisco fala nessa carta, né? São José, e como todos os pais, a gente não nasce pai, né? A gente se torna pai, né? Interessante quando a gente começa a estudar a moral matrimonial, né? A gente aprende que a maternidade, a paternidade, ela começa a existir na hora da fecundação. Quando existe uma vida, começa também a paternidade e a maternidade. E aí o Papa Francisco lembra que não é necessário apenas a paternidade, a existência da paternidade. É necessário desenvolver essa paternidade. Então a gente tem aqui duas informações importantíssimas, né? A paternidade que começa a existir com a fecundação de uma nova vida, né? Então no momento que o Espírito Santo fecunda a Virgem Maria se torna mãe, tanto pela eleição, mas em especial pela fecundação, e São José, escolhido para ser pai adotivo, digamos assim, pai putativo, como nós chamamos pela tradição, pai putativo de Jesus. Então, desde a nossa perspectiva humana, é muito importante a gente perceber primeiro esse dado, né? Quando a gente recebe essa paternidade, essa maternidade, mas ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa ser levada adiante, né? Não basta apenas receber essa paternidade, ela precisa ser desenvolvida. E São José desenvolveu essa paternidade na simplicidade do seu dia a dia, né? Aprendeu. É claro, a gente não pode esquecer nunca que São José desenvolveu essa paternidade dentro de um contexto muito atípico de toda outra paternidade, né? São José aceita essa paternidade espiritual, podemos dizer assim, aceita essa missão divina de cuidar de Jesus e da Virgem Maria, né? De ser o pai da Sagrada Família, o guardião da Sagrada Família. E aí, pouco a pouco, São José vai entendendo essa responsabilidade, né? Por mais que você receba essa paternidade no momento da fecundação, você precisa ir desenvolvendo essa responsabilidade de ser pai. E São José assume isso com simplicidade, nessa sombra, nesse silêncio, e pouco a pouco vai tomando essa consciência de quem é esse menino, né? Lembremos
Lembramos, por exemplo, quando Jesus se perde naquela caravana, quando Jesus foi levado ao templo, né? E Jesus se perde na caravana, que na verdade Jesus teria ficado no templo conversando com os doutores da lei, né? E aí José e Maria encontram, depois de muito buscar a Jesus, encontram Jesus no templo e perguntam, né, por que ele tinha feito aquilo com eles, e Jesus responde que estaria cuidando das coisas do seu pai, né? E os dois, tanto a Virgem Santíssima como São José, ficam impressionados com a sabedoria e a capacidade que Jesus tinha de responder aos mestres da lei. Então, essa força, né, essa necessidade de criarmos, ou de o pai criar essa responsabilidade, não é algo simples, né? É algo que vai ao mesmo tempo acompanhada de muitas surpresas, né? Até mesmo de reconhecer limitações. Imagina, São José olhando para aquele momento, olhando para um menino ainda muito jovem, cheio de sabedoria, diante daquilo que ele já tinha vivido, né? Uma revelação do anjo no seu sonho, a Virgem Maria dizendo que tinha concebido do Espírito Santo, ele vendo tantas coisas extraordinárias e tendo que ser responsável, assumir essa responsabilidade diante do extraordinário, né? Isso não aconteceu na vida de São José, e não apenas pelo contexto extraordinário, mas acontece na vida de todo pai, né? Que vai assumindo essa responsabilidade na medida que as surpresas, o extraordinário vai acontecendo na sua vida. Então, assim como São José soube, na sua humildade, né? Soube, na sua simplicidade, acolher as exigências dessa responsabilidade que era cuidar de Jesus, mesmo com tanta coisa extraordinária, nós, enquanto pais biológicos e responsáveis por pessoas, a gente precisa aceitar diante de Deus essa missão que recebemos, né? Interessante, lembrando agora que o padre, como nós sabemos, né, quer dizer pai, e o padre também, né? Eu tenho 6 anos de padre e a gente cresce nessa responsabilidade de assumir a condução e a responsabilidade sobre as almas, né? Pouco a pouco a gente vai tomando conta, a gente vai reconhecendo a gravidade, no bom sentido, de ser pai físico, de ser pai espiritual, de tomar conta do crescimento físico, humano e espiritual das pessoas. Então, repito, não basta ter a paternidade, é necessário, como São José, assumir essa responsabilidade. Papa Francisco continua essa meditação, esse ponto, né, sobre São José como um pai na sombra, falando que São José, e como todo bom pai, tem que aprender a introduzir o seu filho na experiência da vida e na realidade. Ou seja, a gente poderia entender que aquilo que Jesus viu na simplicidade ou na sombra de seu pai, né, no crescimento da sua infância, da sua adolescência, já um pouquinho maior, né, antes de começar a vida pública, tudo aquilo que Jesus fez e falou, né, em especial a sua humanidade, de tratar as pessoas, a sua delicadeza, né, de saber quais eram as opções, daquilo que ele deveria fazer em perspectiva humana, tudo aquilo foi reflexo da vida que ele viu com São José, né, da simplicidade da vida que ele tinha com São José. Então, um pai, ele precisa saber mostrar a seu filho essa realidade, a simplicidade e o peso da realidade, tornar o filho capaz de fazer essas opções e treinar o seu filho para a liberdade. E talvez o mais difícil, né, talvez o mais forte, é essa liberdade e a capacidade de partir. É muito interessante quando o Papa Francisco cita essas duas exigências, essa necessidade de ensinar o filho a liberdade e a capacidade de partir, né? Porque vemos isso refletido muito forte na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, que todo o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo é feito com a base, tendo a liberdade de Nosso Senhor Jesus Cristo como a base de todo o seu sacrifício. Jesus entrega livremente a sua vida, né? Então, certamente, em perspectiva humana, porque Nosso Senhor era verdadeiramente Deus e era também verdadeiramente homem, então, em perspectiva humana, Nosso Senhor era verdadeiramente livre, apoiado na experiência que teve com seu pai, São José, né? São José ajudou e ensinou o menino Jesus
a ser livre diante da realidade, de aceitar e de escolher com liberdade, né? E tanto ensinou, e ensinou também a capacidade de partir. Acredito que, para a gente ficar um pouco mais próximo, né, da nossa realidade, são quando os filhos saem de casa, né? Os filhos tomam os seus rumos. Eu, por exemplo, que tive que deixar a minha família para vir aqui para a Espanha e dar os seus passos. Eu lembro que quando entrei no seminário, muitas pessoas perguntaram, e também depois, né? As pessoas perguntavam, nossa, como é que você tomou uma decisão para a vida inteira? E tinha ainda apenas 18 anos, né? Muitas pessoas hoje em dia, jovens, com 18, com 20, com 30 anos, têm dificuldade de tomar decisões para sempre, né? Mas os pais precisam, pouco a pouco, com a graça de Deus, obviamente, ensinar os seus filhos, ensinar aquelas pessoas que têm a responsabilidade de educar nessa capacidade de partir, né? De tomar o seu rumo, de tomar as opções e fazer as opções com essa liberdade de ter que sair e ganhar o mundo, sair e tomar as decisões com essa liberdade, né? Então, quando o nosso Senhor começa a sua vida pública, ele tem que deixar, né? Ele tem que deixar seu país natal. Nosso Senhor volta a visitar a sua cidade natal algumas vezes, mas ele sai em missão, ele sai para fazer a vontade do Pai Celeste, ele sai para cumprir a sua missão, né? E leva consigo a sua humanidade. A humanidade não se separa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A humanidade e a divindade, nosso Senhor está ali em plena unidade, né? Com total perfeição de unidade, né? Então, nosso Senhor leva para a sua missão também essa humanidade que foi educada por São José, e São José que educou a humanidade de Jesus para partir, para assumir o seu caminho com total liberdade e segurança, né? Então, que as pessoas que são responsáveis por outras, em especial pais e mães, eduquem as crianças, eduquem os seus jovens, os seus filhos, nessa capacidade, né? De fazer opções concretas, cheios de liberdade, uma liberdade consciente, e cheios também da capacidade de deixar, né? O pai verdadeiramente livre, que educa o seu filho na liberdade, ele tem que ter essa capacidade de deixar o filho partir, né? Com todas as devidas considerações. Então, quando o Papa Francisco fala dessa capacidade que São José teve de educar a Jesus Cristo, a humanidade e o nosso Senhor, nessa liberdade, nessa capacidade de partir, ele vai reforçar essa mesma ideia, falando que São José era verdadeiramente casto exatamente por isso. Porque a castidade não está sendo não pode ser referida simplesmente a uma pureza a uma pureza ou uma afetividade, a uma pureza da afetividade. A verdadeira castidade se considera como um desprendimento de toda a realidade material e afetiva, né? Eu tenho um coração desprendido de qualquer realidade. Existe um relacionamento familiar, um relacionamento também de amizade, estou preso a esses círculos, né? Familiar ou de amizade, ou de social, até mesmo de trabalho, de tudo. E aí, isso também fere a nossa castidade de algum modo, porque vocês estão ouvindo o sino, eu peço perdão, mas o sino é voz de Deus, é coisa boa. A gente também precisa ser casto, em especial nesse sentido de estar desprendido das realidades, né? O Papa Francisco coloca exatamente essa frase: a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Ou seja, eu não estou preso a nenhum tipo de realidade humana, né? Nem muito menos material. Então, quando São José é considerado castíssimo, é exatamente por isso. Porque ele soube educar o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nessa liberdade e nessa capacidade de partir. Eu preciso deixar o meu filho. O meu filho não é uma marionete. O meu filho, ou aquele que eu tenho a responsabilidade, não está comigo como uma posse, como algo que é meu, né? E isso vai culminar lá no alto da cruz, apesar de São José não estar mais vivo, né? Mas eu preciso entender que a figura de São José e de todo responsável, de todo pai, de toda mãe, ela deve ser educada, ela deve ser vivida nessa liberdade, onde o meu filho não é uma posse. As pessoas não podem se tornar para mim uma posse. Eu estou ajudando no processo de desenvolvimento
de crescimento dessa pessoa, dessa criança, no caso de São José, para que ele um dia, com a plena posse da liberdade, possa partir e fazer o seu caminho. Por isso que São José era perfeitamente casto, era castíssimo. Então, o amor não pode ser entendido como posse, porque isso pode se tornar um perigo, né? Então, podemos concluir esse pequeno pedaço, né? Essa pequena reflexão, entendendo a profundidade da compreensão de amor e sacrifício. São José e também cada um de nós, sendo uma vez castíssimo, entendendo essa castidade como um desprendimento de toda a realidade humana e mais ainda da realidade material, né? Pela sua vida simples, pela sua integridade moral, né? A gente pode entender que a dedicação de São José a Jesus Cristo, nosso Senhor, e a Virgem Santíssima não era uma dedicação para o sacrifício, porque a gente pode olhar, nossa, São José teve que acolher a Virgem Maria já grávida, com essa explicação que era do Espírito Santo. Aí teve que assumir também a paternidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, São José era muito dado, fazia muita experiência do sacrifício. Óbvio que São José fazia muita experiência do sacrifício, mas São José, sendo uma vez castíssimo, ou seja, totalmente livre dentro da sua moral, dentro da sua integridade moral, São José tinha um amor totalmente dedicado a Jesus e à Virgem Santíssima. Essa dedicação e essa entrega, sim, passam pelo sacrifício, mas não significa que a nossa vida precisa ser focada no sacrifício. Nós não viemos nessa vida para se sacrificar. Eu vou abraçar o sacrifício porque Jesus foi para a cruz. Eu vou abraçar o sacrifício porque Jesus veio para se sacrificar. Não. Relembremos o que o Evangelho de São João, no seu prólogo, diz, né? Amando os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós não escutamos amando os que estavam no mundo, foi para a cruz, foi se sacrificar. Não, jamais. Repito, amando os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, essa entrega, ou esse amor, deve ser entendido como entrega e não como sacrifício. O sacrifício é consequência desse amor, né? O que leva a você abraçar o sacrifício, na verdade, é a força da tua entrega. Então, Jesus veio para entregar-se em amor por cada um de nós. E uma das causas, ou uma das coisas que aconteceu por causa dessa entrega foi o sacrifício da cruz, né? Amou-nos até o fim e foi parar na cruz. Então, pela mesma compreensão, entendemos que essa paternidade de São José, vivida na sombra, na simplicidade, era uma paternidade de total entrega à Virgem Santíssima e a Jesus. Uma entrega que, consequentemente, gerou na vida de São José muitos sacrifícios. Mas, em última instância, ou melhor dizendo, em primeira instância, é uma entrega, é um amor de entrega e não um amor de necessariamente sacrifício. Espero que tenha ficado claro, né? Para entender bem a lógica, né? Às vezes a gente se apega numa religiosidade de sacrifício. Eu tenho que jejuar para sacrificar o meu corpo. Eu tenho que abraçar o sacrifício porque Jesus foi para a cruz. Opa, alto lá, né? A nossa vida cristã, que é uma experiência de amor por causa da nossa vida em Cristo, e a sua vida é uma experiência de amor trinitária, né? A nossa vida de amor e a experiência religiosa de amor em Jesus Cristo deve ser um sinônimo de entrega. E às vezes essa entrega nos leva ao sacrifício, mas não diretamente, né? Eu vou abraçar o sacrifício porque Jesus se sacrificou, né? E a mesma lógica de sacrifício, de entrega de si mesmo, também aplicada à vida de São José, né? Uma vida de total confiança e total entrega de si mesmo a Jesus, à Virgem Santíssima e aquilo que Deus pediu para ele em relação à Sagrada Família. Ok? E que essa paternidade, como eu já dizia e concluímos, não é uma experiência de posse, é uma experiência de liberdade. Por quê? Porque São José entendia e entendeu pouco a pouco que ele era, na verdade,
a sombra do Pai Celeste. Era a imagem do Pai Celeste. Então jamais poderia se considerar, mesmo sabendo que Jesus era seu filho, putativo, né? Era seu filho, foi dado a São José para ser cuidado, mesmo assim ele entendia que Jesus Cristo deveria ser educado nesta liberdade. Liberdade para viver as opções que o Pai Celeste tinha para ele e partir em missão. Então São José se entendia e soube entender a cada dia mais essa missão que ele tinha como a sombra do Pai Celeste. Que nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, também nos ajude, aos pais, às mães, a todo bom cristão, a todos os sacerdotes que carregam esse título de padre, né, de ser pai espiritual também, todos aqueles que têm a responsabilidade, professores, pedagogos, levar essa responsabilidade a exemplo de São José, que soube na sombra, na simplicidade, no silêncio, educar o próximo, educar a Jesus Cristo, educar aquele que ele tinha recebido a responsabilidade com total liberdade e desprendimento. Porque, na verdade, esses nossos filhos pertencem ao Pai Celeste e é necessário aprender a deixar partir. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude nessa força. E como todo encontro, vamos rezar a nossa oração da Capelinha de São José. Vamos lá, vamos ver se eu encontro aqui. E não deixe de nos acompanhar. Toda quarta-feira a gente está aqui no YouTube fazendo a nossa oração e nossa meditação em honra a São José. Rezemos juntos. Voltamos ao Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei o teu amor de geração em geração. Ó Senhor, eu cantarei tua verdade de geração em geração. E com Davi teu servo, tu firmaste uma aliança de geração em geração. Aliança indissolúvel, guardada eternamente de geração em geração. Deus de ternura, concede a nós imitar São José. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Deus de compaixão, dá a teu povo conviver na paz e na justiça. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Deus de misericórdia, protege nossas famílias. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Deus de nossos pais, sustenta o trabalho humano e ampara os mais necessitados. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que deste a São José o justo a alegria de ser pai de Jesus, enchendo de bens na sua humildade, na sua humilde carpintaria, concede a nós, teu povo, que possamos viver as realidades do mistério da salvação operadas por teu Filho, por quem te pedimos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Felizes os que habitam tua casa, para sempre haverão de te louvar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu espero que você tenha aproveitado, eu espero que você volte no nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Deus te abençoe e te guarde, pela intercessão de São José, possamos realizar com humildade e silêncio a vontade de Deus, nosso Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. São José.